ao nosso evento, tá? Então, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Fairfield, em parceria com o Banco Orinvest, com a Coface, Seguros de Crédito. O meu nome é Francisco Gomes, eu sou o CEO aqui da Fairfield, e conosco hoje estão a Fernanda Consorte, que é economista-chefe do Banco Orinvest, banco referência em câmbio no Brasil, com mais de 40 anos de atuação, e a Patrícia Krause, economista para a América Latina da Coface, seguradora de crédito líder mundial. Vamos abordar a conjuntura econômica brasileira e perspectivas do crédito comercial para 2023, e esclareço que após a participação de cada uma das palestrantes, nós vamos abrir um espaço aí para perguntas, né, que poderão ser colocadas no chat durante o curso aí do webinar. Bem, declaro aberto, então, o nosso evento, e vou passar a palavra para a Fernanda Consorte, para iniciar a sua apresentação. Fernanda, obrigado por gentilmente ter aceito o nosso convite, e passo para que você, então, possa iniciar a sua apresentação, tá? Desejo um bom evento a todos, e declaro aberto o nosso webinar. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite aqui para representar o banco e dividir um pouquinho com vocês o que a gente está vendo de cenário econômico, tá? Então, assim, eu sou economista aqui do banco, já estou aqui no banco há quase 5 anos, pensando aí, tentando mostrar caminhos possíveis para a taxa de câmbio. Não é uma tarefa fácil, né? Quando a gente pensa em economia como um todo, em variáveis macroeconômicas, a taxa de câmbio ela é, sem dúvida nenhuma, uma das variáveis mais complexas e mais difíceis de serem projetadas, né? Por isso que eu particularmente, aqui no nosso time de economia, a gente costuma falar que a gente não faz projeção, a gente dá tendência, porque falar sobre números, a taxa de câmbio vai fechar em 5,38, em 5,03, é uma coisa bastante ingrata, dado o grau de dificuldade diante do quantas variáveis diferentes a taxa de câmbio pode responder, tá? Mas, obviamente, a gente tenta pelo menos pensar numa tendência e trazer uma ideia muito nessa apresentação, explicar pontos que podem ajudar ou não o desempenho da taxa de câmbio e a gente pensar um pouco junto em possibilidades aí do que pode acontecer, tá bom? Antes de eu falar especificamente de cenário, eu acho bom a gente pensar um pouco onde é que a gente está nesse momento, né? Eu acho que quando a gente olha ritmo de crescimento econômico no Brasil atual, né, os patamares atuais, a gente vê que, óbvio, a gente voltou a níveis pré-pandemia, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu mostro para vocês o quanto houve um sofrimento, né, e temos numa recessão durante o ano de 2020, mas esse nível já foi recuperado, né? E eu acho que mais que isso, né, ao longo deste ano de 2022, a gente tem sido surpreendido positivamente com a atividade econômica, né? Os números têm vindo melhores do que esperado, né? A confiança se elevou, né? E as expectativas de crescimento, né? Quando a gente olha a expectativa de mercado para 2022, a gente está falando já de uma probabilidade, né? De uma expectativa de crescimento perto de 3% esse ano, né? O último indicador do Focus, né? Do Banco Central, que reúne as expectativas de mercado, mostrou aí uma expectativa de crescimento de 2,8%, se eu não me engano. Contudo, quando a gente olha o ano seguinte, 2023, a história ainda é um pouco incerta, né? Tem gente, tem colegas que estimam desde crescimento perto de 1, mas alguns já estimam crescimento negativo, ou seja, né, uma recessão, uma ligeira recessão técnica para 2023. Mas na média, né, na mediana, você tem um número perto de 0 de crescimento esperado, né? Como eu mencionei, eu acho que a gente tem um ponto positivo a levantar, que tem sido o recente aumento da confiança do consumidor e do empresário, que tem sustentado esse ritmo de crescimento, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto.
Por outro lado, né, a gente viu ao longo de 2020, né, uma política fiscal extremamente expansionista pelo governo, né, diante aí da pandemia, não só no Brasil como no mundo inteiro, e a consequência disso foi um aumento de inflação. Né? Não no Brasil também, no ano inteiro, eu acho que no mundo inteiro. Eu acho que a grande diferença daqui do Brasil é que brasileiro ele é gato escaldado em termos de inflação. Né? A gente, assim, quase que culturalmente a gente está acostumado com inflação aqui no Brasil. Então, por um lado, óbvio que machuca, mas ela não assusta. E a consequência disso foi que o Banco Central brasileiro agiu de forma rápida e começou a subir taxa de juros de uma forma mais acelerada. Né? Então, a gente saiu de uma taxa de juros que estava historicamente baixa, de 2%, para agora para quase 14% de juros. Né? E esse caminhão de juros que foi feito na economia nesses últimos meses, nesses últimos anos, já tem repercutido numa desaceleração da taxa de inflação. Hoje a gente está falando de uma taxa de inflação mais perto de 7%, ela chegou a 12%. Ainda está muito alta, ainda está muito acima da meta de inflação, mas ela parece já traçar um caminho que é um caminho um pouco mais confortável. O contraponto disso, pessoal, é que uma taxa de juros tão alta fere atividade econômica, não tem jeito. Né? E acredito eu que este patamar de juros tão alto que tem sugerido as expectativas de crescimento econômico para 2023, como eu acabei de falar, estarem mais perto de zero. Né? Então, eu acho que assim, quando a gente pensa no cenário macroeconômico como um todo, hoje, aqui de Brasil, a gente até tem motivos para comemorar em termos de crescimento econômico, mas eles não são sustentáveis. Né? A gente ainda não criou um PIB potencial suficiente, ou seja, a gente não investiu o suficiente no Brasil para poder gerar crescimento econômico, ao passo que você aguenta uma expansão fiscal e uma inflação, uma expansão fiscal que não gera inflação. Né? Eu acho que esse é um desafio, né? Porque a sensação que dá, e daí já falando um pouco mais, olhando para frente, né? E aí pensando nas eleições, qualquer que fosse o resultado das eleições, eu acho que a gente teria um governo mais pró-fiscal, né? Um governo pró-fiscal, perdão, um governo com tendência a gastos sociais, né? Isso é ótimo. Porém, você tem um custo aí de inflação, que é o que a gente viu nesses próximos tempos. Como é que você soluciona essa equação? Fazendo investimento, que permite que você tenha um crescimento baseado em consumo, e está tudo bem, desde que você tenha investimento a ponto disso não gerar inflação. Eu acho que esse é a grande discussão para ser balanceada daqui para frente. Né? O fato é que, ao longo deste ano, as eleições elas trouxeram uma extrema volatilidade para o mercado, né? É comum em anos de eleições a gente ver volatilidade em mercado. Por quê? Porque você tem um nível de incerteza absurdo, porque você não sabe qual que vai ser o governo do próximo ano, né? Então, a sua possibilidade de chute diminui, né? A sua possibilidade de prever cenários diminui, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, a volatilidade nesses anos aumenta muito, isso é muito visível em taxa de câmbio, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, a evolução da taxa de câmbio em 2022, no primeiro semestre, né, primeiro quadrimestre, mais ou menos, tive uma desaceleração, uma valorização do câmbio, muito, né, por conta de fluxo de investimento vindo para o Brasil e possivelmente respondendo a uma melhora da atividade econômica, ao passo que isso mudou de figura quando a gente teve um início mais caloroso das campanhas eleitorais e sempre com muita volatilidade. Né? E aí, lembrando que neste ano especificamente, né, embora a volatilidade seja comum em qualquer eleição, neste ano a gente teve as eleições mais disputadas do país. Né, assim, foi muito falado isso lá no dia do resultado, mas o fato é que desde o início da redemocratização, na década de 80, a gente teve as eleições mais disputadas do país. Né? Então a gente viu uma eleição extremamente apertada, e eu acho que mais que isso, né, o resultado dos governadores mostra que o Brasil está extremamente dividido. Né? Quando a gente olha estados que são mais apoiadores da oposição do governo ganhador, a gente teve 15 estados que são mais ligados a apoiar a base
futura governista, né, futura a partir de janeiro, você tem 12. Então, assim, foi extremamente dividido, né? Então, mostra que não vai ser um governo fácil de navegar, porque a gente tem um Brasil bastante dividido, né? Então, quando a gente olha o que isso significa para câmbio e para cenário como um todo, olhando para frente, eu acho que assim, um ponto positivo que a gente não pode tirar da frente é que logo na sequência que você tem eleições presidenciais, um fator de incerteza diminui. O fator é que você já sabe quem vai ser o governo do ano seguinte. Isso é um fato, né? Isso já é dado isso, né? Que é um motivo de incerteza até então, né? Então essa nuvem de certeza ela clareia de certa forma e isso ajuda, né? E ajuda na volatilidade. Não à toa, quando a gente pega a volatilidade do mercado em anos eleitorais, ela geralmente é muito maior do que anos não eleitorais, que é essa barra verde, azul versus a barra cinza. Né? Então, isso é comum de acontecer. Então, o fim das eleições por si só, independentemente do resultado, ele geralmente gera uma externalidade positiva. Além disso, né, um cenário relativamente mais calmo pode sugerir, pelo menos à primeira vista, e aconteceu isso na primeira semana, né, após o resultado, uma entrada maior de fluxo de capital, dado aí uma expectativa de melhor coordenação dos países a partir de então. Então, a gente viu isso acontecer, né, esse cenário ser muito claro na primeira semana pós-resultado das eleições, em que a gente viu a taxa de câmbio indo para R$5, por exemplo. Logo depois, né, isso acabou voltando à versão ao risco, enfim, porque começou a ter um temor em relação ao fiscal, né? Como é que o próximo governo vai lidar com o fiscal e como é que, quando entra a discussão dessa PEC de transição em que o próximo governo, né, o governo Lula, ele pede mais dinheiro para gastos sociais sem ter contrapartida de investimento, ou sem explicar exatamente de onde que virão esses gastos, isso gera, né, esse movimento de cautela que a gente está vendo aí semanas a semanas no mercado, né? Mas o fato que ainda nesse ponto de incerteza, eu acho importante a gente dar uma olhada em como é que foi, por exemplo, a taxa de câmbio pós primeiro mandato do Lula, né? Então a gente viu uma alta muito grande no período eleitoral, porque é comum. O pós-eleições, o mercado ficou um pouco dividido para, a partir de então, a gente ver uma queda mais acentuada conforme foi os movimentos do presidente Lula lá no primeiro mandato, né? Então, eu acho que há apostas que isso possa se repetir, né? Então, eventualmente, né, pode ser lido como um tema, como um tema positivo, mas eu acho que isso ainda tem que ser melhor digerido pelo mercado, né? Por outro lado, né, eu acho que a gente tem alguns pontos que podem agir negativamente na taxa de câmbio, que é justamente, ainda em termos de política, a composição eleita no Congresso, né, o novo Congresso. Né? A gente elegeu um Congresso nessas eleições com uma tendência muito mais à direita do que à esquerda, ou seja, com uma tendência muito mais oposta ao presidente eleito, né? Isso possivelmente pode exigir do próximo governo um poder de manobra muito maior para aprovação de reformas, por exemplo, ou de qualquer matéria, ou de qualquer ideia que eles possam vir, né? Então, a depender de como é que for esse jogo de cintura, né, esse jogo entre Congresso e governo, isso pode afetar a leitura institucional do país e, portanto, pode aumentar a aversão ao risco. Né? Então, acho que ainda são pontos que estão em aberto e a gente tem que ver nos próximos meses, especialmente quando o governo, né, tomar sua posse, né, quando a gente tiver nomes das principais cadeiras, enfim, eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor para onde essa história vai. E, por último, e não menos importante, eu acho que é sempre bom a gente lembrar
né, que embora a gente fale muito de política nessas últimas semanas, isso tem tomado a maior parte das discussões, é sempre importante lembrar que o Brasil é um país emergente, que a gente está dentro de um contexto global em que a gente não tem grande poder de manobra, né? A gente não tem uma voz tão grande assim. Né? O que significa que o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa e o que acontece na China afeta diretamente o Brasil. Né? E eu vou falar disso no próximo slide, essa combinação, mas o fato é que o cenário internacional ele tem um peso muito grande. Né? Então, a gente está vivendo um cenário de guerra, que a gente não sabe até onde ela vai, um cenário de inflação alta nos Estados Unidos e na Europa, e ao contrário de Brasil, eles não estão acostumados a lidar com inflação, né? Não que isso seja positivo para o Brasil, mas o fato é que eles viveram uma geração inteira sem saber o que é inflação, e agora é difícil eles entender o quanto de juros, por exemplo, se precisa para a inflação voltar, né? Esse teste ele é mais relutante do que o que a gente vive aqui no Brasil. E isso gera maior taxa de juros nesse país e, portanto, gera atração de capital para esse país, porque você tem uma taxa de retorno maior, e isso, sem dúvida, afeta diretamente câmbio. E um outro ponto importante é a China, né? Extremamente importante, que é a expectativa de China crescer menos. Dado principalmente esse viés da China, essa política de zero Covid, né? Então, assim, de tempos em tempos ao longo desse ano, ao passo que para boa parte do mundo a pandemia foi ficando para trás, a China ainda era um tema recorrente em que em tempos a gente via lockdowns e a gente via essa história, e quando a China para um dia, 2 dias, uma semana, isso afeta muito a atividade econômica lá, e qualquer teco de atividade econômica na China afeta demais países emergentes, sobretudo o Brasil, dado que o nosso principal player comercial é a China, né? Então, quando a gente vê uma desaceleração na balança comercial chinesa, por exemplo, isso pode ser um problema para país emergente, né? Então, o cenário internacional tampouco está auspicioso, né? E a gente tem que também entender o desdobramento deles para a gente pensar como é que vai acontecer Brasil. Bom, dito isso, né, antes de eu abrir aqui para perguntas para vocês, eu queria passar um pouco essa matriz que a gente gosta de falar, que é o seguinte, né? Como eu falei, né, a gente está com um nível de incerteza menor do que nas eleições, mas ainda muito alto. Então, é difícil a gente pensar num cenário único, né? Então, essa matriz sugere que, se você tiver um cenário melhor lá fora, né, que é esse A, né, ou seja, né, os Estados Unidos não entram em recessão por conta dos juros altos, a gente tem um cenário de final de guerra entre Rússia e Ucrânia, né, gera um movimento melhor para investimentos, combinado a um quadro político, né, que é o C do Brasil mais ameno, né, ou seja, as coisas controladas, você tem uma adesão melhor, né, uma colaboração, vamos dizer assim, entre os poderes, o resultado pode ser esse cenário E, né, que é um cenário de mais investimento, né, ou seja, você tem mais confiança, né, quando o empresário ele está mais confiante, ele contrata mais, gera um ambiente macroeconômico muito mais confortável, o país consegue crescer, a inflação cede e você tem possibilidade de ter juros menores, né? Então, esse é o melhor dos mundos. Agora, mesmo com um cenário externo melhor, e aqui a gente tiver um quadro político mais conturbado, ou seja, né, a gente vê problema entre os 3 poderes, entre legislativo e executivo, né, entre a gente ver o Congresso não muito amistoso em reformas, né, e a gente vê umas travas nesse sentido, né, eu acho que aí a gente vai para esse cenário G, mesmo que lá fora melhore, que é um investimento incerto. Porque neste cenário, o governo vai ter uma característica que a gente fala, né, gastona, né? Ele parece que ele vai ter essa característica. E no ambiente sem muita expectativa de reforma, né, você não consegue crescer muito, a inflação acaba subindo,
você tem um investimento incerto, o Brasil acaba não tendo uma história boa para contar, então, por mais que lá fora esteja tudo bem, a decisão de investimento acaba sendo postergada para o Brasil, e isso também põe crescimento em xeque. E você consegue ter o pior dos mundos, que é um cenário lá fora ruim, ou seja, o mundo entre Estados Unidos e Europa entra em recessão, você tem continuidade da guerra, mais inflação, juros, né? Com um quadro político aqui pior, aí a gente tem um cenário que é o pior dos mundos, que é de sem investimento, sem reforma, com risco de recessão interna. Porém, se lá fora tiver pior e aqui melhorar, eu acho que aqui a gente pode ir para o quadro F, que é um quadro de investimento um pouco menor, mas o interno, de certa forma, sustenta um otimismo, né? Então, os juros podem até ceder menos do que num cenário tão bom, mas ainda assim você tem espaço para reformas, o Brasil acaba sendo uma opção de investimento, então isso ajuda. Então, assim, num resumo, o que eu diria é que eu acho que há uma chance da gente ficar entre o cenário E e F, né? A depender da maior colaboração entre o governo, né? Eu acho que a gente tem um presidente eleito que tem um capital político, é importante, então acho que vamos acompanhar como é que vai ser esse jogo de peças aí para ver se a gente consegue migrar para esses cenários melhores. É isso, pessoal, estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigado, Fê. Ótimo, muito bom. É bom contar sempre aí com a tua colaboração, trazendo informação aí para o mercado. E temos algumas perguntas aqui, né? A primeira é: governos de esquerda têm um perfil de maior distribuição de renda. Como isso pode afetar diretamente o risco fiscal no país? Ele afeta diretamente, né? Assim, se a gente, eu acho que governos mais populistas, né? Seja o governo de esquerda ou de direita, né? Quando você tem governos mais extremistas, eles têm características de serem populistas de forma geral, né? E esses governos eles tendem a gastar mais. E isso, sem dúvida, coloca um problema no fiscal, sendo que o Brasil já tem um problema fiscal, né? Então, isso é uma questão, sem dúvida, extremamente delicada e que isso tem que ser endereçado aos poucos, né? Então, aí a gente tem que ver justamente essa combinação entre governo e Congresso, do que o Congresso vai, né? Porque lembra que a gente está numa democracia, a gente precisa de a maior parte das coisas acontece via aprovação de Congresso. Então, tem que ver o quanto o Congresso, dado que a característica dele é um pouco diferente do governo atual, quanto é que a gente consegue balancear isso. Show, maravilha. Com um parlamento mais inclinado para partidos de direita, como o governo vai fazer para poder aprovar as reformas e projetos nesse ambiente? Então, assim, isso pode ser um ponto negativo, sem dúvida, né? A gente tem que acompanhar como é que vai ser o relacionamento entre eles. Eu acho que a gente só não pode ignorar, é verdade isso, tanto que eu trouxe aqui como uma alerta de ponto negativo, mas eu acho que também a gente não pode ignorar o capital político do presidente eleito, que é importante. Então, assim, e vamos ver também o que ele vai anunciar como ministros, né? Ministro da Casa Civil nesse cenário, por exemplo, é um nome super importante, porque é ele que faz, né, esse leve trás, vamos dizer assim, né? Ele que faz essa ligação entre esses dois, entre Congresso e governo. Então, assim, eu acho que ainda tem um pouco de água para rolar embaixo da ponte para a gente pensar um pouco em apostas, né? Maravilha. Algum palpite do banco para quem será o futuro ministro da Fazenda? Não, a gente não tem palpite nenhum, em Difícil, né? absoluto. Em absoluto, é só esperar o resultado agora. Tá ótimo, então. Fê, maravilha. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, pela tua participação. Bem, tu tens um outro compromisso, né? Vais assumir, então, agora o teu outro compromisso. A gente vai te liberar. Mais uma vez, te agradecer pela participação. E vamos dar sequência, então, aqui com a Patrícia, tá? Tá bom. Obrigada. Boa sorte aí, Patrícia. Boa apresentação. Obrigada. E obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fê. Boa Obrigado. tarde.
Bom, boa tarde a todos. Sou Patrícia, sou economista da Coface para a América Latina. E a ideia, então, é apresentar um pouco sobre como a Coface vê a atual conjuntura. Eu queria falar um pouco, primeiramente, sobre a economia mundial e depois a gente entraria na América Latina e um pouco também de Brasil. Tá, eu vou, então, compartilhar aqui a apresentação. Acho que já dá para ver bem, né? Bom... Então, eu começaria com as nossas projeções para a economia mundial. A gente espera, então, que a economia mundial continue desacelerando para o próximo ano, com riscos inclinados majoritariamente para baixo. A gente espera um crescimento de 2,8% para esse ano e depois desacelerando para 1,9% no próximo ano. Quando a gente olha as principais economias mundiais, então, de fato, esse cenário de aceleração, ele vale para todas as economias. Por exemplo, a Europa, como o epicentro da crise energética, a gente vê uma recessão em muitos dos principais mercados, como o caso da Alemanha, Itália ou Reino Unido para o próximo ano. Para os Estados Unidos, falando dos Estados Unidos também, uma desaceleração de 1,7% esse ano de crescimento para 1%. A única exceção seria no caso da China, que a gente espera que poderia sair de um crescimento de 3,2% esse ano para 4% ano que vem. Mas ainda assim não é um crescimento que chega a empolgar se a gente considerar o que a China crescia antes, né? Então, ainda assim é um crescimento fraco a projeção atual. Então, falando um pouco sobre a questão da crise energética na Europa, a gente tem aqui no primeiro gráfico as importações de gás da União Europeia desde a Rússia. Então, como que era essa evolução ao longo do ano, nos últimos anos, né, a média dos últimos anos, e como tem sido esse ano. Então, de fato, tudo caminhava normal até 24 de fevereiro desse ano, com a invasão da Ucrânia, e, de fato, essa gradual redução do fornecimento, né? E agora, até essa semana, até discussões sobre a Rússia havia ameaçado, inclusive, o último gasoduto também, que ainda está em funcionamento. Então, o que a gente vê é que, de modo geral, a Europa está conseguindo repor seu estoque, está chegando agora no inverno com estoque mais elevado, né? Só que é um custo mais alto também, né? Então, já que você reduziu muito esse fornecimento pela Rússia, você acaba tendo importação de outras regiões, então não é uma coisa fácil de ser transportada, tem um custo mais elevado nessa logística. Então, ao invés de ser do gás pelo gasoduto, uma importação de gás liquefeito, né? Então, com isso, esse custo mais alto também já tem um peso sobre a atividade econômica. Quando a gente olha, então, no segundo gráfico, o indicador da pesquisa é PMI, a gente vê, de fato, essa desaceleração da atividade, né, já uma contração da atividade nos últimos meses, né, são valores abaixo de 50 pontos, indicam essa contração. Hoje até saiu também um dado preliminar já para novembro, que novamente mostrou uma leitura negativa, então uma leitura abaixo de 50 pontos. E fica também a dúvida de como será, porque dado que a gente não tem uma resolução não há como a gente opinar sobre quanto tempo pode levar ainda a guerra, então fica a questão também para o próximo ano. Primeiro, como é que fica a chegada do inverno mais intenso, se a temperatura baixar muito em dezembro, em janeiro. E, além disso, como será para recompor esse estoque no próximo ano, para o inverno seguinte. Então, os fatores de incerteza ainda bastante importantes na Europa. Falando da China, a gente vê os riscos ainda para a atividade, embora a gente tenha esse cenário de que a atividade deveria melhorar um pouco ano que vem, quando a gente observa a China, a gente tem dois riscos principais, que a gente diria. Bom, um é a questão do mercado imobiliário, que é um risco que ganhou mais força desde o último ano, e, por outro lado, também a política Covid-0. Em relação à questão do mercado imobiliário, ainda que tenha sido colocado vários estímulos, redução de taxa de juros, né? O governo tentando dar um impulso para o mercado. Quando a gente olha pelo primeiro gráfico, a gente vê que não tem uma reação por hora, então segue em contração tanto o volume de investimentos no setor, como também permissão de novas construções. O outro fator é a política Covid-0, então a gente tinha, no final da última semana, começo da semana, algumas notícias mais favoráveis de estímulos e de que poderia reduzir a política Covid-0, mas, novamente, o número de casos aumenta por lá e novos fechamentos causando preocupação. Então, isso ele também pode ver na produção industrial. A produção industrial teve seu momento mais complicado esse ano em abril, quando tinha os maiores fechamentos. Depois, os fechamentos estavam relativamente menores, mas isso também ainda afetou. Então, a produção industrial não está em uma contração nesse momento, mas também tem um desempenho que também não chega a entusiasmar,
né? Com isso, com esse cenário atual também, um outro fator importante é a questão da inflação. Então, a inflação nas economias desenvolvidas, ela segue em alta, no maior nível em 2 décadas. Ainda é difícil de dizer que a inflação conseguiu chegar a um pico. Então, nos Estados Unidos, a gente até vê uma desaceleração recente, mas ainda assim a leitura tem surpreendido para cima. E na Europa, no Reino Unido, como na zona do euro, a situação claramente mais delicada, né? Mas essa pressão inflacionária, claramente, não é só restrita à questão dos preços das commodities energéticas e também a questão agrícola também. Quando a gente olha também o núcleo da inflação, tirando esses itens mais voláteis, né? Como no segundo gráfico, a gente vê que também esses estão pressionados. Então, isso é um desafio ainda maior para os bancos centrais, né? E com isso a gente tem de fato, essa forte alta de juros nos mercados desenvolvidos agora também mais recentemente, né? Os emergentes começaram antes, aqui na América Latina a gente foi um dos primeiros a começar, né? O Brasil, inclusive, o primeiro, em março de 2021, mas outros seguindo. E quando a gente compara o ciclo atual de alta de juros pelo Banco Central americano com outros ciclos passados, a gente vê que, de fato, tem sido o ajuste monetário mais rápido dos últimos ciclos, né? E tem também superado o aperto de juros também em curso na zona do euro e no Reino Unido. A gente vê também, claro, que com o movimento em que todos os países, ainda a maioria dos países, se preocuparam com a sua própria inflação, e no momento que os Estados Unidos, considerado ainda como livre de risco, também está subindo os juros, a gente vê essa pressão de alta de juros chegando força mundo afora. Então, no nosso primeiro gráfico, a gente tem a evolução dessa alta de juros ao longo dos últimos meses, né? As altas de juros por bancos centrais no mundo e as reduções. A gente vê claramente desde o meio do ano passado, um movimento altista, né? Então, poucos casos de redução de juros no mundo. Então, as poucas exceções são, por exemplo, a Rússia ou a China com uma inflação um pouco mais baixa e também aproveitando para tentar estimular a economia, e a Turquia, embora a inflação crescente por lá, a gente tem uma política um tanto controversa. E o efeito também sobre a taxa de câmbio. Então, não só, claro que um aperto de juros no mercado dos desenvolvidos gera uma pressão também para as moedas emergentes, mas a gente observa também que esse aperto de juros mais rápido nos Estados Unidos e um receio também maior sobre o efeito da crise energética na Europa em seu desempenho econômico, faz com que o dólar se aprecie também em relação a outras moedas fortes, como o indicador DXY mostra, né, que é o dólar em relação a 6 outras moedas fortes. Então, a gente tem visto essa tendência também de alta. E o que esse cenário global significa para as insolvências das empresas, né? Isso é um ponto, com certeza, muito importante para todos, né? A gente viu no começo da crise do Covid-19 com a preocupação de que houvesse uma alta massiva de casos de insolvência e que acabou não sendo verificado. Isso também não só ocorreu no Brasil, como a gente pode dizer que, de modo geral, mundo afora, diante de redução de juros, dos estímulos colocados pelo governo, mudanças de prazo, né, postergação de prazos por bancos, por fornecedores, enfim, essas medidas foram bastante importantes. Então, a gente comparando esse momento atual com aquele início da pandemia, a gente pode dizer que as medidas de apoio que foram anunciadas por governos até agora são bem menos generosas do que durante a pandemia. E isso também, inclusive, no caso da Europa, que claro, é mais afetada pela crise energética e é onde a gente vê mais anúncios. Então, ainda assim, essas medidas que foram anunciadas por hora são inferiores ao que foram anunciadas durante a pandemia. Além disso, a gente tem as empresas com uma posição de caixa mais afetadas já, porque a gente já vinha observando antes uma pressão de custos. Então, diferente dele no momento do começo da pandemia, o aperto das condições de crédito. Então, no momento que o Banco Central aumenta a taxa de juros referencial, os bancos também começam a ficar mais restritos. A gente tem a taxa de juros também, o reflexo na taxa de juros bancárias. A gente começa a ver a demanda enfraquecida, né, com queda nas receitas e aumento dos custos, né, que é diferente do momento também da pandemia, que embora naquele começo da pandemia observasse uma queda da receita, por outro lado, os custos variáveis, em muitos casos, poderiam até serem reduzidos, né, diante da inflação, que estava mais controlada. Além disso, as pessoas estão remotamente. Então, enfim, havia uma forma mais fácil de conseguir controlar isso. Então, com isso, a gente vê um aumento, a gente espera que tenha um aumento das insolvências mundo afora em 2023. Não estamos falando de uma alta, a princípio, não massiva, mas sim a tendência deveria ser de alta.
quando a gente observa os dados de insolvência esse ano, em comparação com 2019, então, o patamar pré-pandêmico, na maioria das economias desenvolvidas, ele continua abaixo. O Reino Unido é o único aqui que mostra já um patamar acima do pré-pandêmico. Mas quando a gente compara com 2021, aí sim já fica mais clara essa tendência de alta e a maioria já mostra, sim, uma tendência de alta na comparação com o último ano e que a gente espera que siga adiante para o ano de 2023. Aqui a gente traz também o mapa de risco país, então a COFACE, ela dá a sua própria nota de risco país, que a gente revisa trimestralmente, essas informações são publicadas no nosso site e estão disponíveis para todos. A gente tem 8 avaliações distintas, começando com a 1, que seria a melhor, e a pior. Então, no último trimestre, no terceiro trimestre, nós revisamos 8 notas, né, que foram, na verdade, 8 downgrades, 8 rebaixamentos, diante, de fato, dos desafios crescentes, né, para a atividade econômica. E a maioria dessas reduções estavam na Europa, de fato, diante do efeito da crise energética. Então, acho que o caso mais notório foi da Itália, que a gente passou de A4 para B, mas também Suíça, Dinamarca, Luxemburgo, então, entre alguns países. Na América Latina, a gente só revisou um país, que foi o Chile. Então, o Chile tinha a melhor nota para a América Latina como A3, a gente passou para A4, e entre os motivos, o fato de que a economia deve entrar em recessão no próximo ano, começando um patamar alto de atividade, mas com a ideia de entrar em recessão. A gente vê também uma acomodação dos preços do cobre, a gente tem eles têm uma conta corrente muito deficitária no momento de maior aversão ao risco, que é uma vulnerabilidade, claramente, né? E também, por fim, importante também a questão da Constituição, em que segue a discussão sobre uma mudança da Constituição, né? Então, o texto que tinha sido desenhado inicialmente, ele foi usado no plebiscito que ocorreu em setembro, mas ainda assim a maior parte da população deseja uma mudança de Constituição e essa discussão continuará para 2023, o que significa que a incerteza, de certa forma, continuará. Embora a expectativa que vá para um texto mais moderado, ainda assim isso afeta na parte de investimentos. Então, falando um pouco sobre as perspectivas de crescimento para a América Latina, a gente espera, então, para esse ano uma alta de 3,1 e desacelerando para 0,9 ano que vem. Então, esse ano, em comparação com a economia mundial, seria uma taxa de crescimento próxima, até um pouco acima da economia mundial, mas para o ano que vem a gente vê uma desaceleração maior. Em relação aos principais mercados da América Latina, esse cenário base de desaceleração, ele vale para todos os países. Em 2, a gente espera uma recessão, o Chile, como eu mencionei, né? E a Argentina. Então, a Argentina até tem surpreendido essa atividade no último ano, né? Ela conseguiu recuperar o patamar pré-pandêmico, mas é importante lembrar que ela começou de um patamar muito fraco de atividade, né? Porque a Argentina já estava numa crise ali desde 2018, então, se a gente comparar o nível de atividade agora, ele é maior do que o pré-pandêmico, mas ele segue abaixo do patamar de 2017, antes do começo da crise. Então, olhando adiante, a gente tem uma inflação que pode chegar está em 88%, cresce muito rápido, pode chegar a 100% ao final do ano, sem nenhuma perspectiva de desaceleração no curto prazo. A gente tem a necessidade de subir juros, de cortar gastos também. Além do mais, é um ano de eleições, então pode aumentar um pouco a incerteza nesse sentido, né? E as reservas internacionais bastante limitadas, então isso faz com que o Banco Central e o governo cada vez mais planejem controle de capitais, né? Os controles de capitais seguem crescendo e deve também ter esse impacto sobre a atividade econômica. Em relação ao Brasil, a nossa estimativa por hora está em 2,6 para esse ano e 0,2. Mas a gente revisa esses números trimestralmente. Então, como a Fernanda mencionou também, a atividade esse ano tem surpreendido para cima, né? Bom, né? E com isso também essa projeção, nesse momento, ela já parece um tanto pessimista. A gente diria que tem um viés de alta tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Acho que esse ano as projeções já estão se aproximando mais
torno de uns 3%, e para o ano que vem se aproximando mais de 1%. Por hora também não há uma projeção acima disso para o próximo ano, também não é uma alta de atividade que chegue a surpreender, né? A gente sabe que o efeito da taxa Selic ainda leva tempo para se sentir, então a gente entende que isso também deve ser um fator importante para o próximo ano, mas sim, a gente tem visto, de fato, alguma melhora das projeções mais recentemente. Então, aqui alguns dados sobre a atividade econômica da América Latina mais recentes, né? Então, a gente tem aqui a comparação com o quarto trimestre de 2019, então, o último antes do efeito da pandemia, e como foi a evolução até o segundo e terceiro trimestre, né? Agora a gente começa a ter os dados do PIB sendo divulgados, do Brasil a gente ainda não tem, né? Sai agora no começo de dezembro, mas a gente tem, no caso do Peru, da Colômbia e do Chile. Falando em segundo trimestre, de fato, não só o Brasil, como a América Latina, de modo geral, surpreendeu positivamente em relação ao que era esperado, né? O Chile, naquele momento, ficou estável, enquanto já havia uma ideia de que pudesse ter uma redução, e que foi agora verificado no terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, de fato, o Chile mostrou uma contração, enquanto os outros dois continuaram subindo. Mas, falando em segundo trimestre, a gente viu o desempenho ainda positivo para as demais economias. Então, em comparação com o patamar pré-pandêmico, só o México e o Equador, que estão um pouco atrasados nesse processo, seguem abaixo do patamar pré-pandêmico, mas a ideia é que eles também consigam recuperar adiante, né? Então, as projeções são de desaceleração, mas eles também estão próximos de recuperar o patamar pré-pandêmico. Olhando para o Brasil e alguns dos dados preliminares de atividade, então, os dados como dados de serviços, né, produção industrial, varejo e, enfim, também o IBCBR, a proxy do PIB, a gente espera que no terceiro trimestre tenha ocorrido alguma desaceleração da atividade, embora vai virar mais forte do que esperado inicialmente, mas alguma desaceleração em comparação ao segundo trimestre deve ter ocorrido. A gente vê que os serviços continuam impulsionando a atividade econômica, então os serviços que foram os mais afetados na pandemia, mas eles vêm, de fato, numa recuperação forte, enquanto a produção industrial segue afetada, né, abaixo do patamar pré-pandêmico, e o varejo também perde força. A gente vê o varejo ainda mais concentrado, a parte mais resiliente é a parte de bens essenciais, como alimentação ou produtos farmacêuticos, e de certa forma também uma parte do movimento também é natural para uma reacomodação também por serviços, né? Em relação a dados preliminares por quarto trimestre, a gente tem os dados de confiança de outubro. Então, dos setores, a gente vê que de fato, também os que se mostram mais vulneráveis aqui é a parte da indústria e do consumidor, e há uma desaceleração também na margem, na passagem de setembro para outubro, também indicando que essa desaceleração deveria continuar. E mais fragilizado, de fato, é a confiança do consumidor. Então, mesmo que a inflação tenha mostrado uma melhora muito forte recentemente, ela ainda segue no patamar alto. A gente sabe que alguns itens seguem com uma alta importante, e o ponto principal também é a inflação de alimentos, que a gente tem um grande poder, né, uma grande influência sobre a renda da população, de grande parte da população. Falando também da parte das exportações, acho que um grande fator também que tem ajudado muito a América Latina na recuperação do pós-pandemia foi a questão dos preços elevados das commodities. Então, a gente viu os preços subindo ainda mais no começo desse ano, depois de fevereiro, com a invasão, e agora, mais recentemente, uma acomodação de preços, e principalmente das commodities metálicas, né? Dado que a gente tem essa expectativa de aceleração da atividade econômica, a preocupação especial com a China, em especial com o mercado imobiliário, isso afetando o preço do minério de ferro, que é importante para o Brasil. Também a gente tem visto o preço do cobre com uma acomodação também, e que é importante para o Peru ou para o Chile. Então, isso também já tem algum reflexo sobre as exportações. Quando a gente olha também, ainda que a maior parte siga numa alta, né, siga em crescimento, elas desaceleram em comparação com o último ano, e a gente entende que essa deveria ser a tendência, que não, para o próximo ano, que elas devem ficar com desempenho aquém do que a gente viu em 2021, da alta vista em 2021 e da alta ainda a ser vista no consolidado desse ano, né? Claro que o comportamento das commodities pode variar bastante. Eu acho que o cenário mais sensível talvez seja para a parte das commodities metálicas, da parte energética, a incerteza em relação à duração também da guerra é um ponto
importante e também o ritmo de aceleração da atividade econômica. E, por fim, nas commodities agrícolas, assim, por mais que elas possam acelerar também com a desaceleração da atividade econômica, a gente tem um fator climático que sempre pode pesar e que é difícil de fazer uma previsão e que é um ponto a ser observado para o próximo ano. A princípio, o Brasil, embora possa ter um laninha, estimativas para a safra próximo ano seguem bem otimistas, então, mantendo essas estimativas, seria uma safra boa, né? Olhando também a questão da inflação na América Latina, a gente vê que ela segue, assim como no mercado, nos principais mercados envolvidos, ela segue no seu pico ou próximo dele. O Brasil foi o primeiro a mostrar uma desaceleração da inflação entre essas principais economias. O Chile também começou a mostrar mais recentemente, mas em outros mercados ela segue ainda sem clareza se chegou ao pico, né? É o caso da Argentina, como mencionei antes, e que vai continuar acelerando nos próximos meses, ou a própria Colômbia, que também já ultrapassou 12% e está numa trajetória de alta. Quando a gente olha também os dados para a pesquisa de manufaturas, então os preços dos insumos na indústria, a gente vê também essa descompressão de preços clara no caso do Brasil. Então, leituras abaixo de 50 pontos indicam redução de preços. Então, pela primeira vez em muito tempo, a gente observou uma redução então, de preços para a pesquisa para o Brasil no último mês de outubro, enquanto na Colômbia ou no México elas seguem mais pressionadas. A perspectiva que a gente tem é que a inflação deveria perder força no próximo ano nas economias, com o efeito defasado da taxa de juros e também essa desaceleração da economia e um efeito de alguma acomodação no preço das commodities, mas é claro que há essa incerteza. Além disso, também, a gente não espera que nenhum desses países em que tem meta de inflação, que a inflação convirja até o final do próximo ano para a meta do Banco Central, né? Então, ainda deve permanecer elevada, a convergência provavelmente seria adiada para 2024. Então, com isso, a gente vai para a política monetária. A gente viu, então, desde março do ano passado, esse forte aperto da política monetária, como eu tinha mencionado antes, começando no Brasil, mas outros países também seguindo. A gente tem, a princípio, o fim da alta de juros no Brasil. O Banco Central manteve estável nas últimas duas reuniões, mas, com certeza, a incerteza fiscal é um ponto importante em que eles têm salientado nos últimos relatórios, e isso pode claramente levar o Banco Central a repensar sua política monetária adiante. A nossa perspectiva segue de que ele deva começar a reduzir juros no meio do próximo ano, mas é claro que existe esse risco. E no Chile também, que essa alta de juros parece também ter sido encerrada. Outros países também parecem próximos de acabar com seu ciclo de alta de juros, mas esses efeitos serão sentidos no próximo ano para a atividade econômica. Então, nesse segundo gráfico, a gente mostra a estimativa para a taxa de juros real, então, tirando o efeito da inflação para o próximo ano, então a gente espera que ela esteja positiva para todas essas principais economias, né? Então, significa dizer que, em linha com a nossa perspectiva de que as economias devam perder força para 2023. Falando em câmbio, então, a gente também via movimentos mistos esse ano para a América Latina. No começo nos últimos 2 anos, a gente tinha uma depreciação em todos os mercados, as moedas estavam em depreciação. Esse ano, no começo, havia uma tendência de apreciação com os preços favoráveis das commodities, principalmente, e também a alta de juros que começou antes por aqui, mas com o início do aperto de juros nos mercados envolvidos, a volatilidade voltou, né? Além dos fatores domésticos de cada uma dessas economias, né? E acomodação de preços de algumas commodities. Então, a gente tem nesse momento o real, o peso mexicano e o novo sólido peruano com alguma apreciação e alguma tendência e depreciação do peso argentino, colombiano e chileno. No caso do peso argentino, né, o câmbio é controlado também, então o governo tem mantido um ritmo de depreciação abaixo da inflação mensal, né, tentando controlar a inflação, mas, enfim, isso acaba gerando esse efeito e esse receio sempre por lado de que possa ter uma aceleração do ritmo de depreciação cambial. Olhando adiante, né, claro que câmbio é sempre complexo de projetar, né, como a Fernanda mesmo mencionou, é difícil, não ter como estimar para onde vai exatamente o câmbio, mas sim a tendência. Eu entendo também que
no momento de aperto de juros nos mercados desenvolvidos e no momento que a América Latina também já está no fim desse ciclo, né, e que deveria ter alguma acomodação de preço das commodities, tendo que a tendência seria mais de alguma depreciação das moedas, né? Bom, no caso do real, também não espero que seja uma depreciação tão mais forte, né, porque a gente já tem visto uma tendência mais recente de depreciação novamente, mas sim, de modo geral, para a região, eu diria que alguma tendência mais inclinada para depreciação. Então, nesse momento de alta taxa de juros, não só locais, como também no mercado externo, de modo geral, e também a volatilidade cambial, é claro que levanta de novo, acende o alerta sobre o nível de endividamento nessas economias. Então, não só o endividamento público, né, que claramente, no caso do Brasil, tem sido a grande manchete nesse momento, sobre como vai ser a evolução no próximo ano, mas, de modo geral, o endividamento das famílias, endividamento né, das empresas, do sistema bancário também. Então, quando a gente compara essas economias da América Latina com a média dos emergentes, até que o nível de endividamento em relação ao PIB ele é menor do que a média dos emergentes, mas claro que há os seus detalhes. Então, o endividamento do governo, por exemplo, na América Latina é mais alto do que a média dos emergentes. Então, o Brasil é um dos países que contribui para isso, né? Como a gente bem sabe, o que ajuda a gente é que, pelo menos, essa dívida em moeda doméstica, né? Isso é um fator importante nesse momento de volatilidade, mas sim um ponto de alerta. Então, o que a gente tinha mencionado anteriormente sobre as insolvências para o mercado de modo geral, aqui falando também da América Latina, a gente vê que essa insolvência ainda está sob controle na América Latina. A gente não tem dados para muitos países, mas para os países que a gente tem dados, não há essa tendência por hora, é clara. No caso do Brasil, a gente teve o pico ali em 2016, desculpa, no segundo ano de recessão ali, e depois continua em queda. Então, ainda não tem esse cenário, mas a gente entende que a tendência, sim, é de alta diante do aperto da taxa de juros. É claro que isso leva um tempo até ser sentido também para linhas de crédito, isso afetando as empresas no momento que os custos ainda estão pressionados e que a atividade perde força. Então, alguns pontos de alerta, no caso do Brasil, para as famílias, o endividamento das famílias. Então, ainda que possa ter políticas para tentar aumentar a concessão de crédito, a gente tem um nível de endividamento das famílias que está no patamar recorde, né? Desde o início da série histórica em 2005. Então, é difícil você acreditar que você vai conseguir estimular tanto o crédito no curto prazo, porque as famílias estão, de fato, bastante alavancadas. Um outro ponto de atenção também, quando a gente olha para a inadimplência bancária, no caso das empresas, no patamar baixo ainda de alguma tendência de alta, mas ainda no patamar de 1,9%, mas no caso das pessoas físicas, sim, essa tendência de alta fica mais clara e já em 5,7%. Da mesma forma, quando a gente olha o número de empresas inadimplentes, ou o número de pessoas inadimplentes também, essa tendência de alta. A gente tinha ali o pico anteriormente, ali no começo da pandemia, depois começou a baixar, com todos os estímulos colocados, com redução de taxa de juros, mas novamente a gente sente essa pressão e essa tendência de alta nos últimos meses, e aí num novo pico de casos. Bom, esses eram os principais pontos da minha parte. Muito obrigada né, pela atenção de todos. Não sei se alguém tem uma pergunta. Muito obrigado, Patrícia, excelente o material, a tua apresentação. Temos algumas perguntas aqui, sim. A primeira é a questão da China, né? Um país que fechado, a gente não sabe de fato até que ponto eles estão escondendo o jogo, vamos dizer assim, né? Dentro das perspectivas da COFACE, o que vocês imaginam da China, que de fato o que está ocorrendo lá com essa questão do Covid procede realmente, eles estão fazendo esse controle de fato para evitar a disseminação do Covid, ou eles estão guardando alguma surpresa aí para apresentar para 2023? A gente um cenário de bastante incerteza, né? A gente tem essa projeção por hora que deveria ser saindo de um crescimento de 3,2% para 4% ano que vem, mas isso também vai depender do relaxamento das políticas de Covid. Então, a gente tem tido algumas mensagens um tanto contraditórias, mistas, né? Porque no momento são os estímulos, aí o mercado fica empolgado, o minério de ferro sobe, né? As commodities, de modo geral, sobem, e aí depois algum novo fechamento. Então, é difícil de dizer, porque a gente sabe que o país
até a vacinação, a vacina, né, utilizada e tudo, eles acabam talvez mais vulneráveis, então a gente vê esses picos de casos, até também pelo fato de que eles são muito restritos também em relação a isso, né? Você começa a ter uma alta, talvez que para outros países eles considerariam não tão alto assim, mas que eles são bem rigorosos em relação a isso. Então, é difícil de saber até o que vai prevalecer nesse cenário, né? E, claro, a China, como pelo ser a segunda maior economia, todo reflexo, e principalmente no mercado de commodities, e que nos impacta, né? Bacana. E falando um pouquinho de Argentina, Patrícia, a gente sabe, né, fora a China, Estados Unidos, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Sabemos a dificuldade que eles estão tendo aí para poder fazer a remessa de divisas aí para fora, né, controlando muito a saída de dólares do país. Mas uma aproximação maior do atual, do próximo, né, do futuro governo, com o governo argentino, dentro das perspectivas da seguradora, vocês entendem que possa haver algum tipo de benefício nas relações comerciais com o Brasil? Não, eu entendo que relações diplomáticas, né, sim, deve ter uma evolução das relações diplomáticas, mas Uhum. a Argentina tem um problema sério que é a questão das reservas internacionais. Então, não acho que deva mudar muito a política atual da Argentina, né? Então, as reservas seguem muito baixas e, com isso, os controles crescentes. Um outro fator de risco para a Argentina ano que vem é que a gente tem perspectivas de safra um tanto difíceis por lá, né? A gente tem o trigo com quebra já nesse momento, atraso no plantio da soja e do milho, e são principais fontes de dólar para a Argentina. Então, isso é um fator de risco. Foi ali que também, aquele momento ali que começou a crise em 2018. Então, se isso ocorrer no ano que vem, acho que a tendência seria de agravamento. Então, acho que essa relação vai continuar difícil. A gente vê que a demanda existe por importação, porque a gente tem um câmbio, como eu tinha mencionado ali anteriormente, em que você tem uma depreciação do câmbio abaixo da inflação. Então, na verdade, para importar, né, tá bom, enquanto para exportar, né, o câmbio não é favorável para a exportação. Então, e também pelo receio do que pode ocorrer, você tem que importar, né, e tentar antecipar essas importações, mas o cenário é difícil. Uhum. A gente, né, acompanhou a tua apresentação, vê um cenário de crescimento para baixo, inflação para cima, né? Como que as empresas podem se defender nesse sentido de poder ter mais previsibilidade sobre as suas operações, principalmente mercado externo, né? Bom, eu acho que a ferramenta do seguro em si, né, se você ter no momento de bastante incerteza, você ter uma proteção para vender para o mercado externo, porque de fato esse cenário de incerteza não vale só para o Brasil, né? Ele vale mundialmente, até alguns mercados a gente tem cenário de recessão, né? Então é importante a proteção nessa perspectiva de aumento de solvência geral, né? Tá ótimo, Patrícia. Dificuldades com câmbio na Argentina. A solução para as exportações brasileiras não seria o SML? A solução seria o que chamaria de SML? Temos uma pergunta aqui, né? A solução para as exportações brasileiras não seria o SML? É o sistema de pagamento em moeda local. Eu acredito que são operações que são autorizadas a fazer em moeda local mesmo, né? Em operações aqui para o Mercosul. Então, existe essa ferramenta, esse mecanismo para pagamento em moeda local. Não, o que eu Você tem vejo, de fato, é que as empresas relatam dificuldade para o pagamento, né? E as empresas até teriam outras fontes para conseguir acessar o mercado de câmbio, mas que são uma taxa de câmbio mais depreciada. Então, fica difícil para a empresa, uma taxa que pode ser o dobro da taxa que ele imaginava, né? E também que já me relataram que, uma vez que você tem acesso a esse câmbio, você pode ter dificuldade para conseguir acessar novamente o câmbio pelo Banco Central, né? Então, essa relação é difícil. Bacana, Patrícia. Bem, mais uma vez, Paty, obrigado
né, pela tua participação, por tão gentilmente aceitar aí sempre o nosso convite aqui da Fairfield. Agradecer a todos que se inscreveram, que participaram. A gente vai disponibilizar o material depois por e-mail a todos os inscritos, né, essas apresentações. O nosso webinar foi gravado, vai estar disponível no nosso canal da Fairfield no YouTube. E é isso, pessoal. A gente se vê em breve, né? Desejo um excelente final de dia a todos. Muito obrigado pela participação e até mais. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Boa tarde, bom fim de dia a todos. Até mais, pessoal. Obrigado, Até Paty. mais. Tchau, tchau.